Opa, boa noite. Olá, boa noite vocês, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. O pessoal todo aí 247, uma honra estar aqui com a Sara, estar aqui com o Florestan, com a querida Tereza. Estou à disposição de vocês para nós conversarmos. Boa noite. Respondendo ao Florestan, eu sou médico infectologista, tá? Sou infectologista lá do Emílio Ribas, uma longa história da infecto aí. Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso aí, estou à disposição. Não, muito bom. Eu vou abrir, então, passando para a Tereza fazer a primeira questão aí, para a gente começar a esclarecer o que está acontecendo de fato. Doutor Carceiro, boa noite. Saudades suas. Acho que desde a pandemia não te vejo. Você nos ajudou tanto naquele período. Então, obrigado por sua presença. Eu queria que você, como médico, como infectologista, falasse um pouco do problema, mais assim, dirigido para as pessoas, o que é que elas devem fazer, né? Diante disso. A gente tende, aqui no Brasil, tende sempre a demonizar. Eu já vi várias hoje assim, vacina do Butantan é suspensa, sempre destacando o nome do fabricante, né? Quando não é o caso de demonizar o fabricante, a instituição tão importante que nós temos, que foi tão importante na pandemia. Eu não gosto de certo, de uma forma que a mídia tratou, sabe, procurando, de certa forma, parece que responsabilizar o Instituto e tal. Mas as pessoas ficam inseguras, né? O que devem elas fazer se elas tiverem sido vacinadas, por exemplo? Com essa vacina, né? Tiverem tomado essa vacina. Não, vamos só dar uma arrumada por uma certa ordem para a gente entender. Falei muita coisa, né? Não, é perfeita as suas colocações. Só é importante a gente entender que, primeiro, essa vacina, ela é uma vacina que já tive a oportunidade de falar, inclusive aqui, talvez numa entrevista com o Joaquim, acho que foi um dos grandes feitos da medicina brasileira. Essa vacina vem sendo estudada pelo Butantan há mais de 20 anos, né? E conjuntamente com o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, com pesquisadores americanos e de outras instituições importantes. O Brasil seguiu em frente nessa vacina, que é, na verdade, a primeira vacina contra a dengue, em dose única. A dengue sempre foi um problema na questão da criação da vacina, porque dengue são 4 vírus diferentes, D1, D2, D3, D4. E o grande desafio era criar uma vacina que protegesse ao mesmo tempo contra as 4 variedades. Essa vacina foi aprovada, publicada em janeiro do ano passado na mais importante revista médica, New England Journal of Medicine, uma publicação com um estudo brasileiro, né, de mais de 10 mil casos, pessoas que fizeram uso da vacina, estudo revisado por pares, e mostrou absoluta eficácia, e a partir daí foi submetido à Anvisa, e a Anvisa aprovou o uso delas. Durante essa fase, é chamada fase 3, todo medicamento, toda droga, ela passa por diferentes fases de estudos. Nós chamamos fase 1, quando normalmente testamos em animais, para ver toxicidade, dose. Depois vem a fase 2, e depois vem a chamada fase 3, e onde a gente testa, geralmente são estudos multicêntricos em diferentes localidades, com um tamanho populacional enorme. A partir desse estudo, a droga é aprovada. Foi o que aconteceu. Esse medicamento, que essa vacina foi aprovada no estudo de fase 3, passou pela Anvisa e foi aprovada para uso. É isso. Todo medicamento, toda vacina, todo insumo que é dado no ser humano, ele, mesmo após aprovado, ele entra numa situação que chama-se fase 4, que nós chamamos de farmacovigilância. Nós tivemos dezenas de medicamentos, né, inclusive famosos anti-inflamatórios, que foram aprovados para serem usados e com uso crônico mostrou toxicidade cardíaca, eles foram retirados de circulação. Então, isso chama-se farmacovigilância. Primeiro, fantástico que nós temos isso, e nós temos um sistema funcional que conseguiu detectar esses casos, né, e gerar, obviamente, esse alerta. Eu acho que isso é importante a gente entender.
Essa vacina começou a ser produzida pelo Butantan e, obviamente, não tinha capacidade de produzir uma quantidade de doses muito grande. Então, o que o Brasil fez? Priorizou essa vacinação, que tinham 500 mil doses, para fazer um teste em 3 municípios do Brasil, que é Nova Lima, em Minas Gerais, Botucatu, aqui em São Paulo, Maranguape, no Ceará, e posteriormente entrou, eu acho que aqui da UANA, me parece, em Tocantins, não tenho certeza, mas esse entrou posteriormente. E aí, Araguaína. é isso aí, Araguaiana, exatamente. Grande, essa Sara não é fraca. E aí, o que aconteceu? Como tinham poucas vacinas, se priorizou vacinar profissionais de saúde da atenção primária, pessoas que estão mais em contato com a população e que têm mais risco. Foi isso que aconteceu, uma priorização para essas cidades, para ver o funcionamento da vacina como um todo em grupos populacionais e profissionais de saúde. Esses casos que vieram a óbito, bom, nessas 500 mil doses aplicadas, eles observaram 42 casos de eventos adversos graves, importantes. Desses 42, 2 evoluíram para óbito, um foi para a UTI, que saiu da UTI e não evoluiu para óbito. Então, tivemos 2 óbitos, uma senhora de 48 anos e um homem de 58 anos. É essa a circunstância. Bom, esse é o cenário. Então, a vacina está aprovada, ela passou por todos os testes clínicos para ser aprovada, ela vem sendo estudada há mais de 20 anos, tudo certinho. O que acontece? O que precisa ser entendido, talvez, nesse momento, né? A gente precisa de mais um aprofundamento no entendimento do porquê essas pessoas morreram. Veja, isso foi uma coisa que, infelizmente, nós vivemos e ainda vivemos, né? Por conta desse enorme negacionismo, que é um dos maiores equívocos que tem. Eu acho que eu passei os últimos 10 anos falando nisso, Florestan, Tereza, viu? E a comunidade, Sara. Correlação não é causalidade. Então, o fato dessas pessoas, isso é um princípio básico da estatística, né? O fato delas terem tomado a vacina e ter evoluído para óbito, não indica necessariamente uma relação de causa e efeito. Né? Então, por exemplo, eu só vou dar um exemplo grosseiro, mas é bastante interessante. O país que consome mais chocolate do mundo, isso é verdadeiro e publicado. O país que mais consome chocolate do mundo, que é a Suíça, é o país que tem mais prêmio Nobel. É a Suíça. Veja, que causalidade tem comer chocolate com prêmio? Nenhuma, mas há uma correlação. Eu estou dizendo isso para dizer assim, a gente precisa estudar com profundidade. Quem foram essas pessoas que morreram? Será que elas tinham comorbidade? Será que elas tinham outras doenças? Outros fatores que possam se relacionar com o maior risco de morrer. Então é isso, a gente está numa fase muito incipiente e eu acho que o Ministério fez muito bem, né? Em parar, obviamente, a imunização. Isso é um governo sério, isso é uma enorme seriedade com a coisa pública, né? E, obviamente, a gente investigar se há uma relação de causa e efeito entre a vacina e a mortalidade. E aí aprofundar mais ainda. Né? O que essas pessoas tinham que eventualmente os levaram a evoluir para óbito? Então, tem muitas questões que precisam ser respondidas. Quem tomou a vacina e não teve problema, esquece. Está imunizado, está tudo certinho, passaram-se 21 dias, não teve complicação, não terão mais, né? Os dados mostram isso, e essa é a situação. Acho que esse é um panorama. Eu não sei se eu fui claro, mas a gente pode estar exemplificando claro, mais detalhes. Sim. Ficou claro, doutor Marcos. O que eu acho que é importante lembrar também é que essa vacina contra a dengue existe e custa muito caro, né? Ou seja, é uma vacina que o povo brasileiro necessita e não tem condições de bancar. Só a elite mais rica tem condições de pagar, acho que são 4 doses, se não me engano, e não sei de que país que é, mas ela vem de fora, né, e custa caro. O fato do Brasil produzir essa vacina e disponibilizar gratuitamente para a população é um grande avanço. Como o senhor bem... Diga.
Só, Florestan, só uma pequena, não nem correção, mas no que você está falando. Nós tivemos duas outras vacinas. Uma primeira foi a chamada Dengvaxia. Essa vacina foi praticamente retirada de comercialização porque ela dava efeito adverso, principalmente naquelas pessoas que nunca tinham tido dengue, ela foi descontinuada. O Brasil comprou uma vacina que estamos usando, inclusive, em adolescentes de 9 a 14 anos, que chama Dengvax, é a Kedenga. Kedenga. Essa Kedenga é uma vacina japonesa, que são em 2 doses, com um intervalo de 6 meses. O Brasil está disponibilizando, já utilizou 9 milhões de doses e tem planejado fornecer 18 milhões de doses. Não comprou mais porque esse laboratório japonês não tinha capacidade de fazer uma produção maior. Então, veja, essa vacina, que é a Kedenga, ou Kedenga, né, que é Kedenga, elas são 2 doses, elas estão liberadas entre pessoas entre 6 e 59 anos, e uma tecnologia lá japonesa. Está sendo usada, ela é liberada, e hoje, por exemplo, aqui no município, ela liberou para todas as idades, porque muitas pessoas não têm feito uso dela, ela está sobrando, não tem vindo tomar a segunda dose. Então, são 2 doses, e ela é gratuita inicialmente para a população de maior risco entre 9 e 14 anos. Só essa questão, só tinha essa até então, de Sim, um então ano atrás. foi comprada pelo governo brasileiro e disponibilizada. Né, a um custo alto, né? Mas, enfim, é um governo preocupado com a saúde da sua população, diferente do que ocorre na grande parte dos países capitalistas, inclusive nos Estados Unidos, onde a pessoa tem medo até de ser internada por não conseguir pagar a conta, né, da internação. O que eu pergunto ao senhor é o seguinte: quanto tempo o senhor imagina que vai levar para que os pesquisadores consigam identificar o que de fato ocorreu e se vai ser necessário mudanças ou não? Assim, na sua experiência, as vacinas passam por esse tipo de problema, como o senhor mesmo explicou, são fases. Né? Essa fase, ela é uma fase mais curta, normalmente? Como é que a gente não, pode... não, Florestan, veja só. A fase 4, se você toma algum remédio, por exemplo, só para as pessoas entenderem, essa vacina já está liberada para uso. Ela passou na fase 3, que é a fase de estudo clínico, já está liberada. A fase 4, qualquer remédio que a gente toma, inclusive hoje, se você toma algum remédio para hipertensão, diabetes, ele está em fase 4. Todo medicamento, isso é lei. Isso é uma prática que é obrigatório do médico. Todo efeito adverso que você acha uma possível correlação entre o uso de medicamento, você tem que notificar. Efeito adverso a medicamento ou vacina são de notificação compulsória, você tem que notificar. Então, isso é fase 4. Então, por exemplo, se um medicamento é lançado, eu me lembro que eu conversei um tempo atrás até com a Tereza, que ela toma um remédio que é a dapaglifosina, que é o Fortiga. Remédio relativamente novo. Se esse remédio, as pessoas que começam tomando ele, começam a ter muitos efeitos adversos, eles param e vão reestudar o porquê está acontecendo e, eventualmente, o remédio que já está em uso pode ser retirado de comercialização. Então, veja, essa vacina, ele fica na fase 4 permanentemente, que é uma fase que chama-se farmacovigilância. Nós certamente precisaríamos de um tempo, isso não ocorrerá em menos de um mês, né, para se investigar com profundidade e estabelecer uma relação de causalidade entre o uso desta vacina e esse óbito. O que chama a atenção é que os indivíduos tiveram manifestações muito compatíveis com o que a gente chama de uma dengue com sinais de alerta. Eu queria lembrar que é importante esse dado, né? Que a dengue hoje é classificada como dengue clássica, é a dengue com sinais de alerta. Essas pessoas tiveram, por exemplo, dor abdominal, vômito persistente, sinais relacionados à vacina. E queria lembrar também que esta vacina é uma vacina de vírus vivo atenuada. Ela não é uma vacina inativada. Então, esse vírus, quando entra no corpo, ele pode se replicar.
de cara, eu já diria para vocês, que essa é uma vacina contraindicada em alguns grupos populacionais. Gestante não pode tomar, pacientes com imunossupressão não pode tomar, pacientes em quimioterapia de câncer não pode tomar. Então, é uma vacina com vírus vivo atenuado que tem contraindicações para alguns grupos populacionais. Tudo isso tem que ser investigado nesses casos específicos, né? Muito bem. Sara? Doutor Marcos Caseiro, na coletiva de imprensa do ministro Alexandre Padilha, ele passou os 10 primeiros minutos falando sobre como o Brasil voltou a vacinar e, inclusive, pedindo apoio aos jornalistas que sempre tiveram uma postura antinegacionista, né, uma postura baseada em evidências, que continuassem com essa postura, porque esse evento não pode ser utilizado, né, politizado de uma forma errada. E aí me chamou a atenção que ele falou que o Brasil reduziu em 97% o número de mortes da dengue. Essa redução, ele não foi claro na coletiva, foi por conta da vacinação dos profissionais de saúde ou foi essa mudança de postura, né, das pessoas tomarem mais cuidado com água e etc.? Não, muito boa, essa pergunta é sensacional. Nós tivemos, e aí é demais, né? Porque aí também entra um pouquinho essa coisa de a gente puxar nossa sardinha. Você sabe que em 2024 nós tivemos uma explosão de casos de dengue no Brasil. Nós tivemos mais de 6 milhões e 500 mil casos de dengue em 2024, uma explosão. Mas isso se deve à reintrodução de uma variedade do dengue, que é o dengue 3, que não circulava há mais de 20 anos. Então, sempre que você tem, como eu falei, o vírus da dengue, são 4 vírus, dengue 1, e você pode pegar as 4 variedades. Depois que você pega um, você fica protegido o resto da vida. Então, o dengue 3 não circulava há 20 anos, voltou a circular em 2024. Por isso deu uma explosão de casos em 2024. Sempre depois de um pico de casos, você tem um certo arrefecimento. A gente cria o que chama imunidade de rebanho. Então, para vocês terem uma ideia, em 2024 nós tivemos 6 milhões e 500 mil casos, com uma mortalidade de 6.300 pessoas, 6.300. Já em 2025, nós tivemos 1 milhão e 600 mil casos, com 1.700 mortes. Então, sempre após um pico de casos, é como se a população fosse imunizada, né, em rebanho, pegando a própria doença, né, que chamamos de imunidade natural, e sempre tem uma diminuição de casos. Então, assim, é legal ele falar, a gente usa esse dado, mas não dá para se atribuir isso ao uso da vacina nesse momento, até porque foram muito poucas as pessoas que tiveram acesso à vacina. Repito, a que nós falamos anteriormente, a Qdenga só foi aplicada em pessoas de 9 a 14 anos, e assim mesmo, nós não chegamos a imunizar nem 60%, porque uma parte das pessoas, das mães, não levavam essas crianças, né? E eram 2 doses, e nós não tínhamos essa vacina começou a ser utilizada esse ano. Então, não dá para atribuir essa queda à questão das vacinas. E o excesso de cuidado. Nós temos agentes comunitários da dengue, porém, eu atribuo essa queda, e isso é matemático. Sempre depois de uma grande epidemia, você tem uma redução de casos por conta dessa imunidade chamada coletiva, entendeu? Muito bem. Queria agradecer muito a sua presença aqui, Marcos. Legal, eu que agradeço. Eu agradeço, é uma honra estar aqui. Eu espero que deu para a gente entender um pouquinho. Eu queria dizer que o Brasil é o país que tem o maior programa de imunização do planeta Terra, chama-se PNI, criado em 73. É um orgulho do nosso SUS, é maravilhoso, e certamente nós estamos fazendo um grande trabalho de reconstrução depois de um governo negacionista, onde que nós tivemos uma queda absurda do número de pessoas imunizadas. Então, isso não é motivo para vocês deixarem de levar seus filhos, se vacinarem. As vacinas, junto com o saneamento básico, foram a maior revolução de todos os tempos na vida das pessoas. Vacinem-se. Quem ama os seus filhos, quem ama o próximo, deve levar os seus filhos para vacinar. Muito obrigado. Desculpe me alongar, mas é importante falar. A Tereza quer fazer uma questão aí, Tereza? Quero fazer uma pergunta de resposta rápida. O tempo está estourado, mas era para mim importante. Olha, está aberta a vacinação contra a gripe influenza, né, em todo o Brasil.
Nos últimos dias, eu encontrei 2 pessoas idosas, com mais de 60 anos, que me disseram o seguinte: eu tomei a vacina, gripei, fiquei péssima, e a outra me disse a mesma coisa. Eu falei, mas não é possível isso. Foi a vacina que me gripou. O que a gente diz para essas pessoas? Diz para essas pessoas que é o que eu tenho falado aqui na Câmara para os vereadores, eles têm ficado muito bravos aqui comigo. Eu falo assim: é preciso estudar. Estudar cansa, mas é necessário. As vacinas podem te dar um efeito eventual colateral de curta. Você pode ter dor local e uma febrinha. E muitas vezes, nós temos nessa época uma imensa quantidade de pessoas resfriadas. Resfriado não é gripe. Resfriado é congestão nasal, com o nariz espirrando. Isso é resfriado, é outro vírus. Gripe é uma doença grave. Gripe é uma doença que mata. Ela abre a porta para a infecção secundária e mata. Gripe é uma doença muito grave. Então, as pessoas, infelizmente, confundem essas duas coisas. A vacina da gripe nem tem o vírus lá, só tem um fragmentinho do vírus. Então, ela não pode causar gripe, em hipótese alguma. É só essa informação que é importante. Muito certo, bom, obrigado. doutor Marcos. Legal. Foi um prazer, pessoal, ter o senhor aqui. Um grande abraço. É uma honra estar com vocês, a todos vocês. Um abraço, uma boa noite a todos. Fiquem bem. Tchau, tchau.